Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Horizonte Debate, ao vivo. Por isso, ainda em tempo, feliz ano novo para você que sentia falta desse nosso debate tão próximo, onde você pode interagir conosco aqui da TV Horizonte. É uma pena que o tema de hoje traz tanta tristeza para as pessoas. Nas últimas semanas, chuvas intensas castigaram grande parte do Sudeste. Um dos estados mais afetados foi Minas Gerais, que possui a segunda maior população do Brasil que vive em áreas de risco. Números divulgados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, a SEDEC, apontam que desde o último dia 24, 45 mil pessoas estão desalojadas e 8.141 desabrigadas. Se você perdeu o sossego, imagine que tem gente que perdeu a vida e que perdeu a casa. Além disso, 196 cidades estão em situação de emergência e 5 em estado de calamidade pública. De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno responsável por tamanha destruição é chamado de chuva de 1000 anos, que ocasionou, até o momento, 58 mortes em todo o estado. Divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o acumulado de chuva em Belo Horizonte do dia 23 de janeiro até as 9 horas do dia 24 alcançou a marca de 172,6 milímetros. Eu me lembro que no Jornal Nacional do dia anterior apontava uma chuva forte, mas não apontava mais do que 50 milímetros, 172,6 milímetros, sendo considerado o recorde na capital mineira em 24 horas desde o início das medições há 110 anos atrás. Mas de que maneira catástrofes como essa poderiam ser evitadas? Quer participar dessa discussão? Você tem dúvidas sobre a cidade que corre, a água que corre debaixo dos nossos pés? Você pode enviar as suas perguntas para os nossos convidados através do WhatsApp aqui da TV Horizonte. O número é o 996428473, esse número tão já conhecido, DDD 31, daqui de Belo Horizonte. E hoje no estúdio recebemos Rodrigo Lemos, geógrafo, doutor em Geografia e Análise Ambiental, Tião Lopes, arquiteto e urbanista da Arcsol Arquitetura e Tecnologia, Coronel Sérgio José Ferreira, comandante operacional dos bombeiros. Com muito orgulho, a gente recebe os 3 especialistas aqui. Senhores, deixa eu começar com uma problematização. Contagem vai passar por agora, 2020, 2021, isso já começou em 2018, 2019, essa discussão, de uma das intervenções urbanísticas mais importantes da cidade. Contagem, a amada Contagem, que é a transferência de um complexo viário, Coronel, onde a população de Nova Contagem, hoje 50 mil, 60 mil pessoas, não passará mais pelo centro da cidade de Contagem. Vai passar por uma região ali do bairro Três Barras, Maracanã, aproveitando o leito do rio, de um pequeno córrego que já está pronto, já existe uma avenida até parte disso, que vai ligar aquela região da sede, ou seja, do bairro Maracanã, que é o último trecho já urbanizado, vamos dizer, desse córrego, ligando a região ali do Trevo do Solar do Madeira por trás. Com todo o desastre, Rodrigo, a gente está repetindo o mesmo formato que deu errado quando o rio enche por causa de tanta chuva? Então, eu acho que Contagem ainda está do lado de Belo Horizonte, né? Uhum. Então, vamos pensar que a gente reproduz o mesmo modelo de cidade que foi importado, que não foi criado nas cidades tropicais, né? Que é um modelo da cidade moderna que surge da Revolução Industrial em Londres, que é reproduzido em Nova York e que vem para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Enche quanto o Arrudas enche? O Tâmisa enche. Você já teve problemas de inundação também na região de Londres, mas você tem uma diferença de proporção e de concentração de regimes de chuva. Você não percebe uma chuva de 170 milímetros em 40 minutos, como a gente teve aqui em Londres. Você tem aqui um regime de chuva que demandaria da gente também um desenho urbanístico que fosse aproximado. Como a gente importou esse modelo, a gente trouxe também, junto com ele, uma estrutura que ela é cinza, de concreto, né? E que é orientada para a dinâmica de automóveis. Que aí justifica esse padrão de intervenção, né? Sim. Que a finalidade dele é de mobilidade. Deixa eu girar um pouquinho. A geografia, ciência tão cara para o Rodrigo, Tião, ela vai estudar esse movimento todo, inclusive das manifestações da chuva tropical tão fortes.
Faltou a arquitetura adaptar um pouquinho esse modelo que é eurocêntrico para cá? Faltou a gente pensar uma cidade Reis, Brasil? Quando planejou nossa cidade, fez uma malha, né? Uma malha urbana, quadriculada e com as diagonais, as avenidas sendo as diagonais, né? E ignorou totalmente a existência que estava localizando a cidade em cima de uma bacia d'água, que realmente Belo Horizonte, o subsolo, nós temos, né, muitos ribeirões, muitos riachos, né? E ele ignorou isso. Realmente, era uma época na filosofia que o homem domina a natureza. Isso é um erro muito grande. Jamais o homem vai dominar a natureza, né? E aí foi essa ousadia que fez acontecer o que está acontecendo. Encaixotando os riachos, os ribeirões, né? Achando que com isso resolver. E com critérios de dimensionamento que por um horizonte curto, né? Então, nós estamos com 123 anos e o mesmo desenho que foi feito há, sei lá, quase 50 anos atrás, está continuando hoje, não foi modificado. Coronel, esse desenho que Arão Reis fez trouxe muita renda. A cidade prosperou. E prosperou para muito além do desenho da Contorno feito por Arão Reis. Principalmente nas periferias. Pessoas que vieram do interior, que vieram do norte de Minas, que vieram da Bahia, para poder vir para cá, porque aqui estava concentrado o emprego, estava concentrada a renda. Coronel, o que o senhor viu ao longo desses últimos dias de gente da periferia sofrendo sem casa? Como é que foi esse processo? De fato, para as equipes do Corpo de Bombeiros, foi uma atuação assim, muito difícil, porque a gente também vive na cidade, a gente interage nos bairros, né? Nós vivemos nos bairros aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana, e o que nós vimos foi assim, cenas desoladoras, muita destruição. Nós chegamos ao ponto de atender, naquele momento mais agudo das chuvas do dia 24 para 25, 7 chamados simultâneos de pessoas soterradas. Sim. Inclusive, em 2 desses chamados, havia pessoas vivas. Inclusive, em um deles, havia bombeiros militares que foram ao socorro da população e eles também se tornaram vítimas de soterramento, de movimento de massa, movimento de terra. Então, assim, para nós é uma situação preocupante. A gente realmente trabalha muito em cima de prevenção, em cima de tentar entender esse fenômeno, como foi mencionado aqui, né? A nossa atuação ela é eminentemente urbana, então a ocupação da cidade, sim, é algo que nos preocupa. A gente tem trabalhado bastante nisso e quando precisa, nos momentos das crises, dos desastres, a gente, normalmente, os bombeiros são a primeira resposta que chega ali. É importante lembrar que não é uma atividade simples, é uma atividade que envolve muitos riscos, geralmente áreas de encosta, terrenos escorregadios, a terra está movimentando, existe o risco de vir coisas sobre as pessoas que estão ali. Então, é uma situação bastante preocupante que chama bastante a nossa atenção nisso. Eu lembrava, Coronel, e um abraço para o Tenente Pedro Aihara, uma pessoa que respeite mais. O Brasil aprendeu a respeitar o Tenente Aihara quando ele ficou conhecido nacionalmente a partir do desastre de Brumadinho, né? Mas aqui na TV Horizonte a gente já respeitava o Pedro Aihara quando o ano passado ele veio comentar o desastre das chuvas, quando uma Belo Horizontina acabou falecendo. Ela desceu do carro ali na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, e caiu em um bueiro. Ele explicava pra gente que às vezes o fluxo da água numa rua, fluxo de água na nossa perna, ele tem a capacidade de arrastar uma caçamba, dessas caçambas de entulho, de construção. Imagina, se arrasta uma caçamba, o que não faz comigo, com o Rodrigo? O Rodrigo está mais novo que eu, muita coisa, mais forte que eu, muita coisa. Então, imagina o que ela não faz nesse movimento. Sim. Rodrigo, eu vou insistir no debate que eu comecei essa proposta. O que a gente está fazendo errado, já que é possível a gente analisar com dados históricos? Eu sei que os 170 e tantos milímetros de chuva, ele foge da curva. Mas o que é possível fazer para a construção da cidade? Sim. Casando geografia e arquitetura. Isso. Geografia e arquitetura são irmãs nesse sentido. A ideia da geografia urbana e do desenho urbano é a gente pensar a melhor estrutura para a cidade e para o desenvolvimento das pessoas na cidade. Só que essa cidade que eu tinha comentado antes, que a gente importou, cinza, de concreto, ela tem como finalidade a fluidez de capital e a fluidez por meio dos automóveis. Exatamente. Ela não tem muito espaço para pobre, por exemplo, porque se a gente for ver as comunidades empobrecidas de Belo Horizonte, um país que a gente não tem política habitacional, elas foram morar principalmente nas áreas de relevância ambiental e de maior fragilidade. E ela também não tem espaço para as águas.
Então, desde Arão Reis, que tinha contradições, Saturnino de Brito estava lá na origem para Arão Reis, fazendo um outro desenho urbano e falando, traga os córregos também para a dinâmica da cidade. Exatamente. Mas foi um projeto que foi derrotado. Ignorou totalmente, exatamente. Isso. E desde então a gente reproduz o mesmo modelo, que é entender o curso d'água como o eixo principal de escoamento, como Contagem está fazendo agora. Ao ocupar esse curso d'água como eixo de mobilidade, eu gero pressão imobiliária, então eu vou gerando também adensamento das cabeceiras. Sim. Adensamento da cabeceira é a impermeabilização do solo, e aí toda essa água que vai se acumulando, que pode arrastar a caçamba ou quem estiver na rua, ela vai aumentando de volume. Por isso que hoje as pessoas podem até falar assim, as inundações, os alagamentos estão ficando mais severos, porque a cidade ficou mais severa com as águas. Se você pegar a região do Barreiro, você pegar a região... Impermeabilizou, né? Muito maior, quase toda a cidade está impermeabilizada, né? Não tem quintal mais, não tem área verde mais. Eu fiz um estudo uma vez que eu peguei algumas bacias hidrográficas da região ali do Vilarinho, para usar o exemplo, e você chegava a 98% de impermeabilização do solo. A lei fala que o mínimo que você tem que manter é 20%. E aí? Sim. Vamos caminhar agora para o intervalo e aí, de certa forma, chamar um puxão de orelha ou uma observação quando a Caixa, que é o órgão que vai habilitar o habite-se para poder fazer a venda do imóvel ou o financiamento, a Caixa exige esses 20% de impermeabilização. Soltou o documento, o camarada entrou para esse imóvel, vamos colocar um concreto por cima dessa grama? Você já fez isso? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar disso.